tarde a todos. É um prazer muito grande participar deste Congresso Brasileiro de Engenharia. E a ideia hoje é passar para vocês um assunto que tem estado muito em destaque nos últimos tempos, mas que muito poucas das instituições, universidades aqui no Brasil têm feito uso desse processo. Então, nós vamos estar falando um pouco sobre mentoria nas engenharias e seus impactos na formação dos nossos engenheiros. Meu nome é Karen, eu sou engenheira mecânica formada pela Federal do Paraná e hoje já atuei em uma série de instituições de ensino, né, tanto como professora de engenharia, minha área é materiais, e também como coordenadora em alguns cursos de engenharia aqui em instituições no Paraná. Então, nós vamos começar a mostrar para vocês algumas informações ou alguns conceitos deste assunto, que é a mentoria. Eu me proponho a fazer uma agenda e peço que vocês me acompanhem aí. Então, nós vamos ter nesses 50 minutos de conversa, eu vou procurar puxar para vocês um histórico do que é essa mentoria e qual é a idade que ela tem, muito embora a gente fale sobre ela há muito pouco tempo, mas ela já vem de muito tempo atrás. O conceito da mentoria, uma definição comparativa entre mentoria e coaching, ou assessorias, enfim. As principais estratégias de ensino que são utilizadas tanto no Brasil quanto no exterior. Alguns objetivos e conceitos importantes, os perfis, principalmente da pessoa que fica como mentor, responsável por essa transmissão de conhecimentos, algumas perguntas e tópicos de discussão que são muito utilizados hoje, e os benefícios e riscos desse processo, dessa mentoria. Então, quando a gente começa a pensar nesse processo de mentoria, e a gente vê isso com um tempo muito curto, né, 5, talvez 10 anos para cá, que tenha sido retomada essa informação. Entretanto, a gente tem que lembrar que isso começou já lá na Grécia Antiga, quando, isso historicamente, né, pelo menos o que diz a literatura, que num determinado momento, na Grécia Antiga, Ulisses tem que ir para a Guerra de Troia e precisa deixar alguém responsável pela educação do seu filho, principalmente no que diz respeito a como ele deveria se comportar ou se preparar para se tornar o futuro rei. E nesse momento ele define uma pessoa, um mentor, e daí a palavra mentoria, que é justamente para trazer essa pessoa que ajuda a dar essa informação, a passar esses conhecimentos, de tal forma que naquele momento ele pudesse assumir, o Telêmaco, que era o filho do Ulisses, assumir a posição de futuro rei, né? Então, também comenta-se que esse mentor nada mais é do que a personificação da deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. Ainda na Grécia, a gente vê lá os ensinamentos vindo de Platão para Aristóteles, de tal forma que ele foi trazendo esse sistema, ele abriu caminho para que o Aristóteles fizesse o seu próprio sistema de filosofia. E o principal objetivo naquela época não era ficar doutrinando as pessoas, mas sim passar a fazer com que as pessoas se emancipassem, que pensassem, refletissem sobre uma série de fatos e, a partir desses fatos, eles conseguissem tomar suas decisões. Na Idade Média, aí a gente já passa por uma relação entre os monges e os noviços, os pupilos, onde o objetivo, além de proporcionar esse conhecimento, essa transferência de conhecimento, também era importante se ter um desenvolvimento holístico. As pessoas tinham que voltar um pouco para a parte espiritual, que não era considerada até o momento. Ainda mais na etapa do renascentismo,
nós vemos que, em um determinado momento, o mestre traz para o seu aprendiz o seu ofício. Então, poderia ser um carpinteiro, um artesão, um arquiteto, enfim, ele ia trazer essas informações através da imitação de uma técnica para que os seus aprendizes pudessem, então, se desenvolver. Então, nada mais é do que a transferência do know-how de conhecimento prático que ele coloca para o seu aprendiz, de tal forma que ele consiga fazer uma comunidade profissional mais apurada. Já na década de 70, as empresas, principalmente nos Estados Unidos, notaram que era importante que funcionários mais experientes fizessem essa transferência de conhecimento para as pessoas que estavam recém chegando nas empresas. Então, nada mais é do que fazer uma circulação desses conhecimentos daqueles que conheciam mais os processos ou a empresa e aqueles que estavam entrando na empresa há pouco tempo. Já há menos tempo ainda, a gente já vê uma preocupação importante, já lá na década de 80, 90, no qual existia uma necessidade muito grande de fazer uma formação dos professores de tal forma que eles conseguissem fazer uma integração melhor entre as pessoas, os alunos que entravam nas escolas, universidades, enfim, e utilizassem esse conhecimento não só para ensinar técnicas, ensinar procedimentos, mas também para que ele pensasse lá na frente e pudesse ter um sucesso na sua vida profissional. E nos dias de hoje, aí já vinculando muito com a parte de utilização da internet, essa interface que se tem entre a pessoa que tem o conhecimento e a pessoa que está recebendo esse conhecimento de uma forma mais recente, mais nova, fazendo o desenvolvimento e a transferência desse conhecimento através, por exemplo, de sistemas online. E nos dias de hoje, ainda mais considerando uma evolução muito profunda nessa etapa de ensino-aprendizagem, principalmente em função dessa parte da pandemia, que nos fez mudar completamente a forma com que a gente transmitia esses conhecimentos, principalmente os professores, né, para os seus alunos, e mesmo o conhecimento dos alunos que não estavam acostumados com essa sistemática nova, essa transferência se deu através das aulas online, através de blogs, através de acesso à internet, ferramentas, YouTube, enfim. Esse conhecimento foi se transformando de uma maneira mais dinâmica, né? Então, é o que nós temos hoje, né? Quando a gente começa, então, a pensar nesse conceito de mentoria, a mentoria nada mais é do que um relacionamento entre duas ou mais pessoas, entre aquele que conhece mais um determinado assunto e aquele que está buscando este conhecimento. Então, existe uma transferência para o desenvolvimento profissional ou mesmo pessoal através desse compartilhamento de informações. E aí, a gente tem inúmeros exemplos, né? Então, lá, Platão e Aristóteles, o Skywalker e o Obi, o Daniel San e o Sr. Miyake, ou o Harry Potter e o Dumbledore. Então, sempre tem uma pessoa com mais conhecimento transferindo para uma pessoa mais nova. E isso normalmente está vinculado com dois preceitos básicos: confiança e respeito, que devem agir entre as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Convém a gente fazer um comentário também com relação à diferença entre o que se entende por mentoria e o que se entende por tutoria ou mesmo o processo de coaching. E eu procurei trazer nessa tabela justamente essas nuances entre o que é um e o que é correlacionado com os demais. Então, do lado esquerdo, a gente tem a parte que fala sobre a mentoria, e aí aqui a gente vai mostrar para vocês uma série de critérios, né? Então, eu tenho o critério de controle institucional, por exemplo, transmissão de conhecimento, natureza da relação e a gestão da relação. E essa comparação entre mentoria e tutoria, considerando esses critérios. Então, se a gente pegar esse primeiro critério, que é o controle institucional,
No caso da mentoria, nós temos mais liberdade, ou seja, o mentor e o aluno vão decidir quantas vezes vão se encontrar, qual é o objetivo desse encontro, onde vão se encontrar. Obviamente, cuidando muito com relação a esses espaços, né? Não convém o mentor convidar o seu pupilo para fazer esse processo de mentoria num barzinho, né? Então, tem um ambiente específico para fazer essa troca de conhecimentos. Já no caso da tutoria, considerando o mesmo critério, ela tem um controle maior, então eles têm, dentro de parâmetros, mas eles conseguem ter essa flexibilidade, mas eu tenho normas que são definidas pelas instituições, normalmente pela universidade em que eles estão inseridos. Com relação à transmissão de conhecimento, no caso da mentoria, ela é mais horizontal, ou seja, é um mentor que tem mais experiência que comunica esse conhecimento através, principalmente, do seu exemplo, né? Então, eu ensino pelo exemplo. No caso da tutoria, ele é um especialista que vai transmitir esse conhecimento através de técnicas de ensino definidas pela instituição. Se nós formos comparar a mentoria com o coaching, aí já num outro critério, a natureza da relação, nós temos, no caso da mentoria, ela é mais próxima e horizontal, ou seja, ela implica no conhecimento pessoal e também um cuidado bastante grande do mentor no desenvolvimento deste percurso no qual o aluno vai adquirindo esse conhecimento. E no caso do coaching, ele é mais técnico e mais vertical, ou seja, ele vai explicar para o aluno ou trazer o aluno para que ele chegue a uma determinada meta ou um determinado objetivo. Então, não é muito amplo, não é muito aberto, né? E, finalmente, com relação à gestão da relação, no caso da mentoria, ele é mais exploratório, então eles vão se conhecendo, o mentor e o seu aluno, o seu pupilo, e no caso do coaching, ele vai determinar quais são os processos de evolução que esse aluno vai seguir. Então, essa é uma definição comparativa para que a gente possa entender quais são esses pontos de diferença entre as diferentes técnicas que hoje estão muito em moda. O conceito de mentoria também já vinha de muito tempo. Eu falei para vocês, lá em 1970 tinham as empresas e obviamente, a partir daí, as instituições, as universidades americanas também procuraram trazer, verificando a importância dessa aproximação dos professores nos alunos, não só no sentido de ensinar características básicas da instituição, da universidade. Então, não basta, ou não bastava naquela época, que o aluno conhecesse o programa do curso, o coordenador, enfim, detalhes vinculados àquele curso que ele definiu, mas também conhecesse um pouco mais sobre o mercado de trabalho, quais são as dificuldades, quais são as características dessa profissão que ele escolheu. Então, nas instituições americanas, isso é muito visto já há muito tempo. No caso das instituições brasileiras, e aí eu vou generalizar, porque não são só as instituições federais, mas também não só as particulares, o principal objetivo é integrar o aluno naquela vivência universitária. Então, nos primeiros dias, o que normalmente acontece? O aluno ingressante é trazido para a universidade e ele vai ser acompanhado, algumas pessoas são responsáveis por isso, acompanham um aluno para fazer o conhecimento da universidade, onde fica a central de atendimento acadêmico, onde fica a sua coordenação, quem é o seu coordenador, uma vinculação principalmente nas disciplinas do ciclo básico, as disciplinas específicas, e a preocupação é onde é a biblioteca, onde é o banco, enfim, onde é o refeitório, né? E ao menos tempo é que nós começamos a notar a necessidade, então, de trazer também esse desenvolvimento, essa experiência universitária, esse desenvolvimento interpessoal para manter o aluno vinculado à universidade e ter efetivamente um sucesso acadêmico, mas não só isso, também vinculando isso ao seu sucesso profissional lá na frente. Então, algumas instituições que já fazem uso desse conceito de mentoria
né? Tem outras tantas, mas tem o FRJ, USP, Unesp, Unicamp, Unifal, enfim, tem uma série de instituições que já notaram a importância desse uso desse processo de mentoria para os seus alunos, buscando, inclusive, que eles tenham sucesso na sua vida pós-universidade. Quando a gente começa, então, a ver esse conceito de mentoria, a principal característica, o principal foco é que eles alcancem os objetivos e reforcem o posicionamento da carreira para que eles tenham uma melhora no seu desempenho profissional. Que, afinal de contas, é o que a gente espera dos nossos engenheiros formados ao final dos seus 5 anos de engenharia. Alguns gostam de ficar um pouco mais, né? 6, 7 anos, enfim. Mas, ao final do seu curso, que eles possam ter esse desenvolvimento bastante apurado e possam efetivamente trazer todo esse conhecimento, essa bagagem teórica para a sua aplicação na prática. Uma outra característica com relação às instituições, principalmente as americanas, mas não restrito mais só às instituições americanas, é um sistema de verificação de conhecimentos. Então, existe um sistema, existem algumas instituições, vou me focar numa que eu participei, né, que é um board que faz a acreditação. Então, esse sistema é definido por uma instituição chamada ABET, que nada mais é do que o Accreditation Board for Engineering and Technology, que faz essa verificação do aluno quando entra e o aluno quando sai da universidade, ou dentre os anos, né, que ele está percorrendo, seu primeiro, segundo, terceiro ano de engenharia, e verificar como é que isso está, essa transferência de conhecimento está ocorrendo. E não deixar para que isso ocorra lá no último ano da universidade. Então, esse critério, esse sistema de acreditação, ele tem alguns objetivos bastante específicos e que ele espera que, ao final do processo, os alunos consigam atingir uma série de objetivos, sejam capazes de fazer uma série de colocações após o processo de formatura e quando começarem a ingressar no seu campo profissional. E eles não estão vinculados única e exclusivamente ao conhecimento teórico. Então, a acreditação não está preocupada única e exclusivamente com aqueles conceitos de física, matemática, enfim, transferência de calor, resistência de materiais, que são características muito específicas das engenharias, mas também a preocupação deles com relação às habilidades, aos comportamentos que o aluno, ao sair da universidade, ou seja, os egressos, possam também desenvolver quando fora da instituição. E nesse sistema existem alguns critérios, eu trouxe aqui para vocês os que existem hoje, né, eles estão sendo reformulados, mas que são, no ponto de vista de crescimento profissional, são muito valorizados. Então, ali, capacidade de trabalhar em equipe multidisciplinar, responsabilidade profissional e ética, uma excelente capacidade de comunicação, o impacto dessas soluções no contexto global, econômico, ambiental e social, porque não basta a gente simplesmente chegar a uma solução de engenharia que não atenda mais esses aspectos aqui, né? Principalmente o ambiental, né? O social e o econômico. Para nós, hoje, são pilares aí que nós temos que buscar. E existe ainda a necessidade de você não terminar, o aluno não terminar a sua formação e achar que conhece tudo. Inclusive, eu conseguia, eu tinha informação, eu tinha a vontade de passar para os alunos uma experiência que eu tive, que era assim, eu me formei depois de 5 anos de engenharia mecânica, e eu saí com a impressão de que eu tinha um oceano de informações, entretanto, com um palmo de profundidade. Então, obviamente, depois de ter todo esse conhecimento, a gente tem que focar, tem que aprimorar e tem que, obviamente, buscar
manter essa aprendizagem contínua ao longo de toda a vida profissional, né? Então, além daqueles conhecimentos teóricos que a gente recebe, um conhecimento pessoal também é muito importante. Quando a gente finalmente fala do conceito da mentoria na engenharia, o objetivo principal é fazer um posicionamento melhor, definir esse posicionamento, ou reforçar esse posicionamento, de tal forma que eu consiga um desempenho profissional excepcional. Eu tenha sucesso nesse propósito de uma forma mais eficiente. Então, que eu não fique naquela técnica de tentativa e erro, mas sim que eu foque, que eu defina o objetivo, que eu defina uma meta e que eu busque alcançar essa meta através do meu crescimento profissional, através do meu conhecimento pessoal, enfim, para que eu consiga juntar essas informações todas e ser um engenheiro de sucesso. Ele também, essa parte da mentoria, nada mais é do que uma ferramenta muito importante para esse crescimento. Então, eu quero dar para o aluno a possibilidade de ele se tornar cada vez mais capacitado. E isso através de ações certeiras, ou seja, eu como mentor já passei por uma série de momentos em que eu me debati para conseguir alcançar algumas metas que eu havia estabelecido. O processo de mentoria busca trazer justamente isso, as experiências que o mentor tem na sua vida profissional, através do seu networking, através do seu conhecimento, através da sua busca por informações, trazer essas informações para o aluno de tal forma que ele já queime essas etapas, que ele consiga já passar essas etapas de uma maneira mais suave e realmente focar em pontos importantes. Isso não significa que o mentor tem o direito de influenciar as escolhas do seu pupilo. Então, o objetivo principal é fazer com que ele reflita, que ele pense mais sobre aquele assunto e, a partir desse pensamento, ele consiga definir as suas ações, definir as suas escolhas, né? Sem ter essa necessidade de errar para aprender. Muito embora a gente, como engenheiro, sabe que a gente só aprende quando a gente falha, né? Então, os erros que a gente obteve em um determinado processo, a gente melhora para que eles não voltem a acontecer. Alguns pontos que eu acho importante nesse conceito de mentoria para a engenharia também são alguns tópicos de tal forma, que são colocados de tal forma que o mentor traga esse caminho para o seu aluno, para o seu pupilo. Então, são alguns, né? Lógico que tem muito mais assunto, mas, enfim, eu acho importante o compartilhamento do conhecimento, principalmente sobre a educação, quando no ambiente universitário ou fora dele, né? Fazendo esse lifelong learning, no plano de carreiras e as experiências que são adquiridas. O segundo ponto importante é você estar, como mentor, responsável por motivar o aluno, direcionando a esses objetivos mais a longo prazo. Então, não estou muito preocupado se ele vai ser bem-sucedido numa disciplina como resistência de materiais, mas eu gostaria de pensar que essas características, esses procedimentos, essas informações que ele adquiriu nessa disciplina, ele pode usar lá para frente quando ele for se tornar um profissional na área, né? E não necessariamente um profissional naquela área que ele escolheu, porque às vezes a gente sai um pouco, né, da nossa área para atuar em áreas um pouco diferentes. Então, eu, por exemplo, sou perita judicial. Muito do que eu aprendi na engenharia, muito embora eu trabalhe hoje com metalurgia, eu tenho que buscar para responder uma série de quesitos que são formulados pelas partes, né, de um processo, e que nem sempre são de meu conhecimento de uso diário. Então, às vezes, inclusive, eu tenho que buscar essas informações através dos meus colegas que têm um domínio maior nessa área. Um terceiro ponto que eu acho muito importante é a liderança pelo exemplo. Então, você tomar alguns posicionamentos éticos, íntegros, profissionais, e mostrar isso para o seu pupilo que deve ser feito dessa forma.
né? Porque senão essa sistemática começa a se reverter, se mudar completamente e a pessoa perde o foco, né? Então, pode, inclusive, estar vinculado com um sistema de ambição que não traz esse caráter íntegro ao profissional. Como eu falei, incentivo a reflexão. O processo todo é que eu dou subsídios para que o aluno reflita sobre aquele tema, pense com mais detalhes e daí tome as suas decisões, né? Funciona também como orientação, não só para as questões acadêmicas, mas para questões da vida profissional, né? Por exemplo, eu tenho um aluno que quer buscar um estudo fora, no exterior. O que ele precisa, né? Quais são os meandros, quais são as instituições, como é que eu consigo uma bolsa de estudos, como é que eu consigo uma bolsa de estudos no país que eu quero, quais são as dificuldades que ele vai encontrar. Então, essas orientações não se restringem ao ambiente universitário, né? Eu posso estar imaginando mais para frente, fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, uma viagem profissional, e eu preciso ter esse conhecimento também. E, finalmente, uma apresentação de oportunidades, né, de entrar em contato com pessoas da área, ambientes onde a gente pode ampliar essas perspectivas do campo de engenharia ou do mundo de uma maneira geral. Então, como eu falei, essas oportunidades vão acontecendo a partir de um determinado momento e que você nunca tinha imaginado. Eu nunca me imaginei sendo perita judicial. Entretanto, eu tenho recebido muitos processos para fazer esse tipo de avaliação. Então, talvez lá, quando eu fiz a engenharia, eu não pensasse nisso, e isso foi surgindo ao longo dos anos, e é uma das carreiras também bastante interessantes. Caso vocês tenham interesse, eu posso, no momento oportuno, falar mais sobre isso. Quando a gente fala nos objetivos desse processo, tanto para o mentor quanto para o aluno, nós estamos considerando uma série de etapas, né? Numa primeira etapa é se fazer o planejamento. Você não faz uma mentoria sem definir exatamente aonde você está, conhecer o seu aluno e onde você quer chegar. Esse planejamento está vinculado também à execução. Como é que nós vamos realizar esse processo? Quantas vezes por semana, quantas vezes por quinzena, quantas vezes por mês nós vamos estar desenvolvendo esse processo de mentoria e por quanto tempo? E tempo, realmente, quantas horas? 1 hora, meia hora, né? E isso é ajustado na etapa de planejamento entre as partes envolvidas. E a gente tem que verificar uma estratégia para que isso aconteça de maneira adequada, né? Porque o objetivo principal é eu chegar na meta que foi estabelecida quando eu estava no planejamento. E essa meta está vinculada com o que eu espero do meu sucesso profissional. Para isso, eu vou precisar ter uma direção da onde eu estou, para onde eu quero ir. Eu preciso ter a parte de inovação de alguns processos, e inovação também é uma sistemática que tem surgido com muita intensidade nos nossos tempos agora, e garantir um suporte. O mentor nada mais é do que a pessoa que não está só para informar, jogar informações, tratar, fazer a transferência de conhecimento, mas também para ouvir. Às vezes, o aluno precisa explicar aonde ele deseja chegar, e o mentor tem que estar pronto para fazer essa escuta eficiente e aí tentar direcionar de tal forma que o aluno consiga alcançar a sua meta e, consequentemente, o seu sucesso profissional. Mas não o meu processo, o dele, não o do mentor, o do aluno. E, nesse ponto, alguns conceitos que eu acho bastante importantes é essa diferenciação entre o que a gente tem, que a gente recebe na nossa formação, que são conhecidos como os hard skills, que são aqueles pontos que nós colocamos no currículo, aqueles cursos, aqueles treinamentos, aquelas disciplinas que nós
tivemos ao longo da nossa formação, toda a parte de aptidão técnica, certificações e qualificações que nós fomos adquirindo ao longo dessa nossa jornada e que são muito facilmente quantificáveis. Quantos cursos eu fiz, qual foi a carga horária, quem deu o curso, onde, né? Quais são as certificações, enfim. Eu consigo, no Hard Skills, definir isso de uma maneira bastante simples. De forma um pouco diferente, e que tem sido muito importante atualmente, são chamados os soft skills, as habilidades que os alunos não colocam no currículo, que são aptidões que são mais vinculadas ao nosso emocional, ao nosso social, ao nosso mental. E elas não são mensuráveis, elas são facilmente qualificáveis. E quais seriam essas habilidades? Essas habilidades normalmente estão vinculadas com pontos que nós normalmente não encontramos um foco dentro das disciplinas que nós cursamos ao longo da nossa carreira universitária. Algumas delas ainda eu posso considerar, né, que eu trabalho em equipe e normalmente tem acontecido com mais vezes, porque normalmente o professor traz um PBL para ser desenvolvido, um Problem-Based Learning, um caso que ele vivenciou e aí ele traz, monta-se a sua equipe e eles trabalham em equipe. O problema normalmente é que no caso das engenharias, quando chega para fazer um trabalho em equipe entre um curso de engenharia, eu só tenho engenheiros mecânicos, né? Se eu estou num curso de engenharia elétrica, eu só tenho engenheiros eletricistas. Se eu estou num curso de engenharia da computação, enfim, eles pertencem ao mesmo grupo, ao mesmo cluster. O problema vem quando a gente começa a fazer esse trabalho em equipe, que eu tenho um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, um engenheiro de computação, um engenheiro civil, enfim, um arquiteto, uma área completamente diferente da nossa, e aí nós temos que nos posicionar. E aí também existe uma diferença importante, que é a pessoa, na sua profissão, saber ouvir a maneira com que o outro entende aquele problema, né? Então, esse trabalho em equipe tem isso a ver também. Eu tenho essa diversidade de profissões que podem dar algum problema. Então, nós temos que aprender a trabalhar em equipe. Outra coisa que normalmente a gente não vê nos cursos é essa preocupação em formar essa rede, esse networking com pessoas da nossa área. Então, não só de uma área específica, mas daquela área que eu pretendo me aprofundar posteriormente, né? Um terceiro ponto é permitir um pensamento criativo. Então, a gente não pode ficar muito focado em uma determinada sistemática só porque ela vinha sendo adotada desde muito tempo. Então, eu tenho que abrir, permitir que essas ideias fluam através de um brainstorm, talvez, e fazer com que as pessoas reflitam sobre os diversos pontos de vista desse grupo que está trabalhando agora em equipe. Existe a necessidade desse pensamento criativo, existe a necessidade de uma resolução de conflitos que vão surgir em função dessa diferença que existe entre os pontos de vista diferentes de cada participante, né? Existe uma necessidade de comunicação efetiva muito mais apurada, então não basta que o aluno chegue lá e diga, eu sou engenheiro X. Eu tenho que saber me comunicar através de relatórios, através de apresentações, através de informações e saber trazer essas informações da melhor forma possível. Então, inclusive quando se trata de uma habilidade de negociação. Eu tenho que saber dosar e trazer para o meu projeto a melhor situação. Nesse ponto, eu não posso esquecer, então, da educação continuada, eu não posso esquecer de que eu necessito ter um conhecimento de liderança e saber quando usá-la. Eu tenho que saber gerenciar o tempo para saber como é que todo o meu projeto, todo o meu processo vai ser encaminhado. Eu preciso ter em mente a ética profissional e preciso também, como já dito anteriormente, saber que aquelas soluções que eu defini, quais são os impactos que eles têm, tanto no contexto global, social e ambiental.
Um outro ponto que é importante é essa transferência, né? Essa estratégia de ensino que é buscado no sentido de trazer o mentorando para um patamar superior, sendo trazido pelo seu mentor para que ele alcance esse sucesso. Então, essas estratégias estão vinculadas com transferência, modelamento, escuta, feedback e patrocínio. Cada um deles traz um fator importante. Por exemplo, na transferência, o mentor dialoga com o seu aprendiz no ritmo de perguntas. Então, eu crio uma série de perguntas sobre um determinado tema, no sentido do aluno refletir sobre ela e tomar as suas decisões. No caso do modelamento, também novamente eu vou reforçar, é uma transferência através do ensino pelo exemplo. Eu faço dessa forma e vou te explicar todo o processo e você vai verificar como é que essa transferência de conhecimento acontece. Através da escuta, e aí o mentor tem por função ouvir as dúvidas, as emoções, as situações do aprendiz, e que ele vem e traz, né, para ser compartilhado. Tem o feedback que o mentor traz para o seu pupilo, no sentido de dizer, olha, aqui ou aqui você pode melhorar, mas nesse ponto aqui você está muito bom já. Então, vamos só fazer alguns pequenos ajustes. E, finalmente, na etapa de patrocínio, o mentor disponibiliza seus contatos e recursos pessoais, de tal forma que o aluno vá se envolvendo com mais detalhes neste processo nessa profissão que ele se envolveu, que ele escolheu. O mentor tem uma função muito importante também, que está vinculado com alguns pontos principais. Então, o mentor tem que ser um bom comunicador e um bom ouvinte, ele tem que intervir no momento dado do percurso de aprendizagem do aluno, para dizer, olha, talvez essa forma de pensar não seja mais adequada, nós devemos tomar esse rumo. Está vinculado com uma competência prática e, assim, qual é o domínio daquela técnica, daquele conhecimento, como é que eu vou transferir essas informações, essas habilidades para o meu aluno. Eu tenho que ter um prestígio na comunidade que eu integro, então, normalmente é uma pessoa que é reconhecida dentro dessa comunidade, principalmente que o aluno participa ou pertence, e tem que ter também a parte de inteligência emocional, porque eu tenho que trazer esses recursos motivacionais buscando espalhar as emoções positivas. Então, basicamente, o mentor vai segurar toda essa gama de informações, de problemas que o aluno traz, de tal forma que eu consiga agir sobre isso e fazer com que o aluno consiga interpretar todas essas causas e chegar numa solução ele próprio. Alguns pontos também que são frequentes numa discussão entre o mentor e o aluno dizem respeito a como é que vai ser a minha carreira, quais são as opções que eu tenho, né? Como é que eu faço para explorar essa carreira, quais são os principais tipos de negócios e empregadores que eu vou encontrar, né? Como é que eu vou conseguir negociar? Quais são as atuais questões na profissão que foi escolhida? Quais são tendências do mercado? Então, posso imaginar que, num determinado momento, eu estou tendo mais facilidade na área de engenharia civil, né? E está aumentando em função da pandemia, as pessoas estão trabalhando mais em casa, então a tendência do mercado da engenharia civil, por exemplo, é fazer espaços maiores onde eu possa trabalhar, não mais no escritório, mas dentro da minha própria casa, executando as minhas atividades, porque eu faço uso principalmente de um computador. Mas eu tenho que ter toda uma infraestrutura, né? Diferenciada, que me permita fazer esse trabalho remoto. Qual é a cultura organizacional? Então, tem algumas empresas que têm uma sistemática bastante definida. Então, empresas alemãs, empresas japonesas, empresas
enfim, de diferentes pontos do planeta, tem uma cultura organizacional muito bem definida. Então, o mentor tem que estar ciente dessas diferenças de cultura para poder passar essa informação para os seus alunos. Quais são as associações de organização profissional que são importantes? Será que o aluno tem que participar de uma associação? Será que ele tem que se vincular, ser membro de uma associação, né? E quais são os benefícios que ela traz? Um ponto importante é qualidade de vida na profissão, para que eu consiga desenvolver o meu processo, a minha profissão de uma maneira adequada, mas sem esquecer que eu tenho que ter um equilíbrio entre o meu trabalho e a minha vida pessoal. Eu tenho também pontos onde eu tenho interesse em fazer um estudo ou uma viagem no exterior. Quais são os pontos que são importantes? O que eu tenho que me concentrar? Como conseguir chegar a essa meta que eu estabeleci, né? Ou então, envolvimento no campus, né? Essa parte inicial que a maioria das instituições brasileiras já faz, né? Quando o aluno ingressa. Aí vem algumas coisas interessantes que devem ser colocadas também, dizem respeito à etiqueta profissional num evento, num jantar, né? Etiqueta profissional na transmissão, na comunicação via online ou via mídia social, né? Porque às vezes a gente se perde um pouco, inclusive eu tive alguns casos, eu recebo um WhatsApp, por exemplo, onde a pessoa parece estar gritando comigo, porque ela só põe as letras todas em maiúscula, né? Ou então fazem uso de 3 pontinhos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 3, 4 vezes. Então, é uma ética que a gente não está acostumado e que a gente tem que adquirir. Aí vem alguns conselhos de como buscar o estágio, como é que eu devo fazer a procura do emprego, né? E como é que efetivamente eu devo apresentar o meu currículo, ou como é que eu vou fazer uma solicitação para uma carta de apresentação de um ex-professor meu, um ex-gerente que trabalhava comigo, ou um colaborador, né? E detalhes aí sobre como é que eu devo me comportar numa entrevista, né? Como é que eu chego? É interessante porque normalmente quando você vê um aluno na área de direito, ele já vai com terno, gravata, né? Normalmente ele está com um óculos bem personalizado, né? Quando você vai para o pessoal da área médica, está sempre com o jaleco, o estetoscópio pendurado, enfim, eles já têm um sistema, né? E o engenheiro, independendo, principalmente com relação à busca de estágio, o pretendente a uma vaga de estágio vai de camiseta, né, de tênis, né, uma coisa bem despojadona, e algumas empresas não veem isso de uma maneira muito adequada, né? Foco também em problemas de gestão, esse problema que a gente tem, o que as pessoas têm quando dentro de uma instituição ou de uma empresa, e aí aquele conflito entre o seu gestor, a ideia do gestor e as suas ideias, então saber como é que gerencia isso aí, e também abordagens com relação a esses dilemas técnicos e profissionais. Então, é uma gama de informações, uma gama de preocupações que são vinculadas ou são trazidas com muita frequência para a discussão. Quando a gente começa a falar nos benefícios, e aí a verificação de como é que está sendo a evolução desse processo entre o mentor e o seu mentorando, existem alguns processos tradicionais, né, que eu inclusive já comentei, que é o PBL, no qual o mentor traz um problema e pede que os alunos discutam e simplesmente conduz o caminho para que ele chegue numa solução, ou ele traz um caso que vai envolver um dilema ou uma tomada de decisão. Então, ele tem que se posicionar, ele vai argumentar e ele vai definir o que ele acha. O mentor simplesmente vai conduzir essa conversa e vai ficar responsável por essa avaliação, essa análise do processo, e em alguns momentos ele tem que fazer essa intervenção. Quando a gente vê, então, de uma maneira que não é medida, mas a gente pode verificar isso depois de um processo de mentoria, é que existe um crescimento na autoestima. Existe um empoderamento das pessoas de tal forma que eles se tornem muito melhores
e muito mais críticos nas suas tomadas de decisão. E, finalmente, a escolha. Eu vou tomar uma determinada decisão que não é exatamente igual a dos outros, mas eu melhoro essa tomada de decisão. Eu aprendi a me posicionar, né? Então, o benefício da mentoria, no meu ponto de vista, são esses 3 tópicos fundamentais. Entretanto, existem alguns riscos para que isso chegue nessa etapa, e normalmente estão vinculados com o mentor agir trazendo as suas histórias e pedir que o aluno decida ou escolha a sua trajetória final. Então, um risco é deixar de transferir ao pupilo suas próprias convicções. Existe um risco do compromisso e o interesse entre as partes ser desigual. Então, o mentor está muito empolgado com a etapa de mentoria, mas o aluno não tem interesse nenhum, né? O processo de transferência, de aprendizagem no começo é muito bom, e apesar do desenvolvimento acontecer, pode chegar um determinado momento que você fica divagando sobre algum tema e não traz benefício nenhum para ninguém, e ela passa a ser uma relação difícil de regular, controlar e avaliar, de tal forma que, às vezes, o mentor tem que se posicionar de uma maneira um pouco diferente com relação à sua instituição. Para finalizar, quais são os desafios, então, dessa mentoria? É trazer um treinamento adequado para o mentor, de tal forma que ele saiba como agir, saiba como avaliar, saiba como conduzir esse processo. Tem um desafio das barreiras institucionais. Muitas instituições definem como é que isso vai acontecer e, às vezes, não é adequado para as partes envolvidas. Como é que eu faço essa avaliação da mentoria? Como é que ela está se desenvolvendo e como é que eu posso garantir que ela vai chegar numa etapa muito positiva, com o sucesso profissional do meu aluno? E as etapas de planejamento do programa e a sua implementação. Então, é todo um momento em que nós vamos andando numa corda bamba aqui com o objetivo de chegar na meta, né? E aí, acredito que eu já esteja no final do meu tempo, né? Então, eu vou apresentar para vocês. Eu falei para vocês, eu sou engenheira mecânica formada pela Federal do Paraná, fiz um mestrado fora e fiz um doutorado em Santa Catarina. Atuei em muitas instituições de ensino e hoje eu tenho meu escritório de consultoria em engenharia e tenho um escritório de capacitação e treinamentos. Então, aí vocês podem acessar meu currículo Lattes, tem aqui, né, embaixo o meu link de acesso. E eu queria agradecer, então, essa oportunidade que me foi concedida de trazer para vocês, espero ter atendido essa solicitação, né, trazer para vocês essas características do que hoje é muito conhecido como a mentoria, principalmente voltados a esse campo da engenharia. Então, muito obrigada. Os meus dados estão ali. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma informação adicional, por favor, podem fazer esses contatos através dos links que eu deixei abaixo. Ok? Obrigada. Um bom congresso para todos vocês aí. Até mais.